Após a confirmação da renovação do contrato do atacante holandês Memphis, como será que o treinador Fernando Diniz pensará em uma escalação do Corinthians quando o camisa 10 holandês tiver condições de ser o titular? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após a confirmação da renovação do contrato do atacante holandês Memphis, depois de várias indas e vindas, com tudo confirmado, o jogador já estando à disposição, inclusive já voltando a usar a camisa do Timão, como será que o treinador Fernando Diniz pensará numa escalação do Corinthians quando o Memphis tiver 100% fisicamente e tiver condições de assumir a titularidade? Conforme acompanhamos os últimos meses, últimas semanas e últimos dias principalmente, foram muito intensos envolvendo as negociações para a renovação do contrato do atacante holandês Memphis. Absolutamente que as coisas até saíram de controle quando no dia 11 de agosto o Corinthians subiu uma nota anunciando que não renovaria o contrato do jogador. E aí nós acompanhamos o que aconteceu. Muitos protestos, a revolta pela não renovação, ainda mais pela justificativa, justificando pela saúde financeira do clube, sendo que o jogador poderia entrar com uma ação e cobrar quase 200 milhões de reais do clube. As conversas foram retomadas, as coisas avançaram, até que na última terça-feira, dia 18 de agosto, o Corinthians anunciou a renovação do contrato do atacante holandês. Uma semana depois de ter anunciado, de ter subido uma nota que não iria renovar. Então, a diretoria voltou atrás e foi o certo renovar o contrato do jogador. O Memphis, que foi anunciado dia 18, treinou separado, fez trabalhos com os companheiros no dia 19 e no dia 20 entrou em campo no jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, diante da equipe do Rosário Central, jogo que marcou o seu retorno ao Corinthians. E a partir de agora, claro que nós ficamos nas expectativas quando que o Memphis vai ser titular. E com o Memphis titular, o que o Fernando Diniz vai fazer, por exemplo, quando ele tiver à disposição o Yuri Alberto e ainda por cima nós temos o Caio César, que nesse período acabou se tornando um dos principais jogadores da equipe. E agora, quem vai sair para a entrada do Memphis e também, claro, para o retorno do Yuri Alberto? O ataque do Corinthians, por exemplo, em jogos anteriores, sem Memphis, sem Yuri Alberto, foi formado por Caio César e Pedro Raul na maior parte do tempo. O Guinegão também teve algumas oportunidades, mas sabemos que com Yuri e Memphis disponíveis, o Fernando Diniz terá uma ótima dor de cabeça, uma dor de cabeça que qualquer treinador gostaria de ter. Então, com esses jogadores à disposição, claro, falando do Memphis, que o Fernando Diniz teve apenas uma oportunidade de usá-lo como titular, e foi no final do mês de maio, quando jogamos pela Libertadores na Neoquímica Arena, perdemos para o Platense por 2-0. Foi a única vez que o Fernando Diniz colocou o Memphis no início de um jogo. Memphis que ali naquele momento estava voltando de lesão, não conseguiu fazer nada no jogo, saímos derrotados. Depois disso ele foi para a Copa do Mundo e aí tivemos todos esses impasses até a renovação ser confirmada no último dia 18 de agosto. Então, como, por exemplo, o Fernando Diniz vai resolver esse bom problema, que é, por exemplo, ter jogadores importantes e tendo como tirar um? Bom, detalhe bem explicado que eu quero deixar para vocês aqui, tudo que eu vou falar sobre quem joga ou não é suposição, porque
Não tem como cravarmos nenhuma escalação, como o Fernando Diniz vai fazer ou não, o que ele está pensando. O que é fato é que, como o Memphis ficando à disposição, o Fernando Diniz ganha uma grande opção a mais, com o Yuri se recuperando, mais opção. Estamos falando de várias opções, incluindo esquemas táticos. O Fernando Diniz pode fazer variações táticas utilizando determinados jogadores a partir do meio de campo e também no ataque. Mas a princípio, se vocês me perguntarem se eu pudesse pensar como o Diniz e até tomar decisões como o Fernando Diniz, eu vou explicar para vocês. Eu pensaria no início de jogo, por exemplo, no 4-3-3. Claro, um esquema tático 4-3-3, por exemplo, ou 4-4-2, seja losango, ou de repente de uma forma até mais conservadora. Eu, particularmente, falo isso como uma base, mas claro que dentro de uma partida, uma equipe, principalmente do Diniz, ela varia muito. Você pode mudar principalmente de repente aí para um 4-2-3-1. O Fernando Diniz, o chamado dinizismo, o que que acontece? Os jogadores se aproximam muito, trocam muitos passes desde a saída. Então o Fernando Diniz, ele gosta de jogadores de qualidade no passe. Isso inclui de repente até o chamado meio-campista marcador, o volantão de contenção. Que não duvidem se um dia o Fernando Diniz não colocar um jogador com uma característica maior de passe do que de repente até de marcação. Ou seja, ele ganha em opções, mas o básico do dinizismo é aquela grande troca de passes que começa lá no goleiro. E o Corinthians já vem tendo aí alguns reflexos. Tanto é que na maioria dos jogos o Corinthians vem tendo uma posse de bola bem maior que os adversários. É difícil o Corinthians ter uma posse de bola normal. Mas vamos lá. Falando da escalação, pensando no início, se eu pudesse tomar as decisões, eu pensaria inicialmente num 4-3-3. Por quê? Hoje, para mim, o Caio César não pode sair do time. De jeito nenhum. Por exemplo, seria muito fácil, tira Caio César e Pedro Raul e coloca Memphis e Yuri Alberto. Está resolvido? Para mim, não. Para mim, o Caio César não merece sair do time. Para mim, hoje eu vejo mais o Fernando Diniz mexendo numa estrutura de meio campo do que propriamente mexendo no ataque. E sim acrescentando mais dois jogadores. Claro, quando eu falo isso 4-3-3, por exemplo, o Memphis, ele volta como um meio-campista, ele arma o time. Então são várias situações que podemos usar, principalmente com o Memphis, até o próprio Yuri Alberto, que é um jogador que se movimenta muito, não é um atacante fixo. Eu coloquei essa imagem aqui, claro, já deixei o sistema defensivo pronto, que aqui não temos nenhum segredo com Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, mas principalmente para nós começarmos aqui do meio de campo, como que o Fernando Diniz deverá inicialmente? Bom, Ranielli, para mim, ele não sai do time, é um jogador que, apesar das oscilações, ainda eu não vejo o Fernando Diniz pensando em tirar o Ranielli, isso falando de titularidade, mas claro que de um jogo para o outro, de repente um não joga, mas estou falando assim, a princípio, como que ele vai fazer? Agora, um outro meio-campista. Geralmente, quem faz essa função é o André. O André que no momento que eu gravo esse vídeo, ele está lesionado. Então vamos pensar, por exemplo, com ele tendo todos os jogadores à disposição. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu vou fazer, que eu vou montar uma escalação aqui, que ela não vai ser uma escalação fixa, e sim, nós vamos imaginar diferentes situações, principalmente para o meio de campo. Mas o básico que eu falei para vocês, para mim o Caio César não pode sair do time. E aí, nós temos Ranielli e André. Quem iria armar esse time? O Fernando Diniz, inicialmente, ele não iria também pensar em tirar o Garro do time. E aí muitos vão falar assim para mim, mas capitão, como que você tira o Breno Bidon do time? Ele marcou o gol da classificação. Eu não estou tirando o Breno Bidon do time. Eu estou fazendo um início de ideia de como o Fernando Diniz poderia fazer. Exemplo, aqui tendo o Rodrigo Garro e aqui o André, que eu falei para vocês que é o titular,
Se de repente agora no início, mesmo com o André à disposição, eu vejo o Fernando Diniz nessa imaginação aqui, ó. Ranielli, André, Breno Bidon, tá? Mas lembrando que aqui, no lugar do Ranielli, ele pode colocar o Alan, ele pode colocar de repente até o próprio André para ter uma qualidade maior. Ou de repente, ele coloca o Breno Bidon aqui como armador no lugar do Rodrigo Garro. E aqui onde está o Rodrigo Garro, ele pode colocar o próprio André, que eu falei agora para vocês, e não podemos nos esquecer também do Carrilho, que é um jogador que vem ganhando muitos espaços com o Fernando Diniz. Mas vamos pensar em um cenário inicial. O André voltando de lesão e tudo mais, tudo aquilo. O que o Fernando Diniz pode fazer? Para mim, sinceramente, é isso aqui, ó. Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, mas com várias situações que eu passei para vocês. Mas, capitão, o Breno Bidon não é armador, é o Garro. O Breno Bidon aqui, ele funciona como um segundo volante e vai ter alternativa para armar. O Rodrigo Garro, ele vai ter aqui, como não estou falando que é um ponta esquerda, tá? É um jogador que vai fazer tudo isso daqui, ó, que é o Memphis. De repente, o Garro fica mais próximo aqui dos atacantes, o Memphis voltando para ajudar na construção. Memphis que tem a capacidade de finalização de média e longa distância, então aqui desse lado é o Memphis. Agora, como um ponta direita, aqui sinceramente não tem segredo nenhum, o Caio César. E o atacante, que não é um centroavante fixo, e sim um jogador que se movimenta muito e causa muito incômodo na defesa adversária, é o Yuri Alberto. Então eu vou ser muito sincero com vocês. Eu gosto muito dessa escalação aqui. Mas, capitão, e o André? Existe um ponto importante também, que aí vale ressaltar. O Fernando Diniz vai ter que pensar também em estilos de jogo, de jogos, em que, por exemplo, imaginando que ou o André ou o Breno Bidon seja vendido. Exemplo, se o André for vendido, é isso daqui, mas volto a lembrá-los, do Carrilho e tudo mais. Se o Bidon for vendido, aí nós temos o André. Se os dois ficarem, o Garro, de repente, em um determinado jogo, numa sequência, sai. Aqui onde está o Garro, entra o Breno Bidon. Por que eu falo para vocês? O Fernando Diniz, quando ele chegou, ele focou principalmente em 3 jogadores, tá? Rodrigo Garro, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Ele tem um estilo de jogo pronto para cada um desses jogadores. Ele tem um planejamento, por exemplo, para o Memphis. Claro, vai ter determinadas partidas que de repente ele muda um pouco, aquele parecido com 4-4-2, Caio César e Yuri Alberto. Aí de repente um jogo que o Caio não tem condições, teremos novamente o que era antes Yuri Alberto e também o Memphis e tudo mais. Então, o importante nisso, rapaziada, o legal nesse momento é que o Fernando Diniz, ele ganha opções, ele ganha mais opções, tanto de nomes de atletas e também ele ganha opções para fazer variações táticas, 4-3-3, 4-4-2, losango, conservador, de repente uma forma mais ofensiva e também um 4-2-3-1, ou seja, é um Corinthians que para mim tem um ataque muito forte, um meio de campo consistente, a defesa, eu nem preciso falar para vocês, mas eu pensaria assim, ó, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis, Caio César e Yuri Alberto. Por que o vídeo acaba até ficando um pouco mais longo de ser uma escalação? Porque eu tento explicar para vocês nos mínimos detalhes. Primeiro, não tem nada aqui sendo cravado, determinado. O Fernando Diniz, ele é um treinador que muda muito as coisas e ele busca utilizar o máximo possível de atletas. Mas assim, numa visão básica, imaginando ele tendo o Memphis que renovou, o Yuri Alberto voltando, para mim, o Caio César não merece sair. Para mim, ele mexe mais na estrutura de meio de campo, mas volta a dizer, o Memphis pode também vir buscar para armar o time.
Então temos um Corinthians forte, temos um Corinthians competitivo, um Corinthians com velocidade, com intensidade, na minha visão, e um Corinthians que tem, por exemplo, condições de brigar pela Libertadores da América. Um time forte, muito forte, teoricamente falando. Na prática vai funcionar? Somente as partidas vão dizer. Vai depender, claro, do condicionamento físico de cada jogador, de uma sequência, enfim. Mas eu, particularmente, eu fico animado com essas opções. Por enquanto, ninguém foi vendido, jogadores machucados estão se recuperando e claro que nós ficamos em uma expectativa positiva para que o Corinthians tem que se fortalecer e não enfraquecer. Então, mais ou menos aí uma ideia básica do que o Fernando Diniz deve e pode fazer com o Memphis renovando e quando ele tiver condições de ser titular, claro, também com a presença do atacante Yuri Alberto. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma ideia de uma provável escalação do Corinthians, do Diniz, com todos esses jogadores ficando disponíveis. Mas agora é com vocês, chegou o momento de vocês usarem o campo dos comentários e expressarem as opiniões de vocês. O que vocês fariam, capitão? Desse time eu tiraria esse, colocaria aquele. Fiquem à vontade, é o momento de vocês. Concordam, discordam comigo? Em quais partes? Então, comentem, também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!